vou só dar um exemplo para vocês de um desses projetos. Escolhi o projeto da Guatemala, poderia ter pego sim, também o projeto de Recife, mas esse projeto de Guatemala, a unidade lá recebe 300 casos, é uma população muito desfavorecida, inclusive muito diversa do ponto de vista de língua. E aqui vocês podem ver alguns aspectos da contribuição do programa. No início, antes do projeto, a grande maioria dos pacientes das famílias abandonavam o tratamento e a sobrevida era menos do que 20%. Com o programa, como vocês podem ver aqui, existe uma diminuição importante do abandono e uma melhora importante da sobrevida. E também vocês podem ver aqui que o número de admissão aumenta de 100 para 300. Então, expande a oportunidade de atendimento para os pacientes. E o financiamento? Quando nós começamos o programa, praticamente o financiamento era pelo Sandilde. Nós mantemos constante e, à medida que o programa progride, a comunidade e o governo participam e a contribuição do Sandilde passa a ser menos de 10% do total do projeto. Aqui o exemplo, quem está financiando atualmente na Guatemala, metade a fundação, metade o governo. E praticamente nós proporcionamos ensino, oportunidades de investigação e pesquisa e dinheiro que é essencialmente utilizado para a suplementação de salário daqueles indivíduos que são chaves e que têm que trabalhar o tempo total na unidade. Aqui nós estamos há 2 anos inaugurando um novo local, um novo prédio da UNOP. Esses são os elementos importantes do levantamento de fundo. CEOs de várias empresas importantes nos Estados Unidos, eles fazem o mesmo tipo de estratégia que se faz no Sandilde com o Alsac, participando de eventos para levantamento de fundos na comunidade. Só uma outra vista. Que país é esse? Mr. Putin, Vladimir Putin, e a secretária dele de saúde, numa inauguração desse belíssimo projeto aqui. Vocês veem aqui uma criança perto do Vladimir Putin. Isso demorou de ideia, de exposição e de conseguir mais de 10 anos. Os primeiros médicos desse Instituto de Investigação e Pesquisa CUSP, que foi para o Sandilde, e que tiveram a visão de que poderiam ter um centro de atendimento excelente em clínica, pesquisa, e mais importante, um local para as famílias ficarem, foi em 1991. E hoje, há 2 semanas que foi dedicado e um suporte muito importante do governo. Então, é possível sensibilizar os governantes, é possível que eles participem da problemática e melhor. Esse é um quadro ameaçador. Câncer, em 2030, vai matar mais do que todas essas doenças combinadas. E oncologia pediátrica é apenas 1,5% disso. Então, como foi falado aqui hoje pela manhã, não existe muito como fazer prevenção para a criança. Então, a questão, será que é possível trabalhar com a criança antes e fazer prevenção já nos primeiros anos de escola, para que eles ensinem os pais a eliminar hábitos que no adulto causam câncer, o que a gente tem chamado de reverse mentoring.
Em vez dos pais ensinarem as crianças ensinam os pais. Então, nós estabelecemos um programa no Sandil que chama Cure for Kids for Kids. E estamos fazendo planos pilotos em Memphis. A ideia é passar para no web e que poderá ser utilizado em todos os mundos, depois adaptado a outras línguas, assim por diante. Mas visa dissipar conceitos equivocados sobre o câncer, promover estilos de vida saudáveis para reduzir o câncer na vida do adulto e inspirar interesse nas carreiras de ciências e outras profissões. Então, dessa forma, preparar os nossos jovens para eles dizerem para os pais: pai, não fuma porque isso vai dar câncer. Então, o componente do programa é conteúdo apropriado para a idade, livros infantis e sítios interativos que estão sendo realizados. Eu pus essa frase aí: o que o Zé Clemente do Ceará, o Denny Thomas e algumas outras pessoas têm em comum, porque eu participei da reunião no sábado aqui da Fundação McDonald's. E depois que eu fiz a minha apresentação, teve uma apresentação de um indivíduo que ele falou mais de 1 hora. Ele tinha um slide só. Mas ele fazia um ponto no slide e depois mostrava um filme. E um desses filmes ele mostrou uma entrevista desse Zé Clemente do Ceará, que mora nas dunas e que não tinha nada, é um local árido. E ele achou que a comunidade, ele detectou que a comunidade precisava de legumes, verdura, não tinha lá. Então ele decidiu plantar. E irrigava com uma lata furada, trazia água, tudo. Ele fez um esforço enorme para conseguir do prefeito a luz, e depois ele desenvolveu o poço artesiano, etc. E depois de vários anos, eles voltaram a entrevistar essa pessoa lá e já estava aquele local belíssimo, né? Então eles tiveram 2 entrevistas com ele. Esse é um grupo de indivíduos que andaram do Arroio ao Chuí e pegando informações de pessoas. Eles levaram 400 dias para fazer percorrer toda a costa brasileira. Então, esse indivíduo, a primeira vez, perguntaram para ele: escuta, quando ele não tinha nada, ele estava fazendo um esforço dele, você é feliz? Ele falou: eu sou muito feliz, porque eu posso trabalhar, eu posso dar isso para a comunidade, eu sei que está difícil, mas eu vou continuar lutando, etc. Aí quando ele voltaram 5 anos depois e perguntaram para ele e se ele continuava feliz, ele falou: estou muito mais feliz. Aí ele falou para o cara: você sabe por que eu estava feliz antes? É porque eu podia enxergar o que está acontecendo hoje. Então, eu acho que é uma demonstração muito grande dessa visão do que irá acontecer. E isso que para vocês que estão aqui hoje, um indivíduo faz diferença. Denny Thomas e José Clemente são exemplos de um indivíduo. E vocês têm que imaginar que é possível e que se vocês trabalharem com essa visão, então isso acaba se transformando. Muito obrigado, queria agradecer